Glória a Deus. Quem está nervoso aí dá glória a Deus. Glória a Deus. Gente, é sempre um prazer, um desafio enorme estar aqui compartilhando da palavra de Deus. Como da última vez eu falo, tenham paciência comigo, que o nervosismo bate, mas a gente crê que Deus é fiel e poderoso para ajudar a gente em todas as nossas dificuldades, amém? Amém. A gente está aqui nesse tema, nessa série magnífica, falando sobre devoção radical. Quem aqui assistiu todos os cultos da sequência? Dá um glória. Que isso, os perseverantes aqui, Deus abençoe vocês. Que em nome de Jesus, peguem a semana que vem e que vocês tenham uma devoção, cara, transformada, aumentada, que vocês se tornem muito mais radicais em direção a Deus. Essa série não é qualquer coisa, mas ela mexe muito com aquilo que a gente entende que é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o nosso próximo através daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, amém? E aí hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre devoção radical, olhando para a vida de um personagem específico, né? Mas antes disso, né, quando a gente fala sobre devoção radical, é um termo que você não encontra ele especificamente na Bíblia, né? Ele é um negócio cultural da igreja. A gente, como igreja, fala sobre isso, a gente prega sobre isso, a gente insiste que temos que ter uma paixão por Jesus, nós temos que ter atos que são extravagantes, a gente tem que doar a nossa vida por Ele, e devoção radical passeia muito por esses conceitos. E como a gente não tem um termo que fale sobre isso, cara, devoção radical não tem exatamente. Como que a gente se espelha nessas coisas, né? Como que a gente entende o que é a devoção radical hoje pra gente aqui no século 21? A gente se baseia no que são os heróis da fé, né? A gente se compara com algumas coisas. A gente falou aqui na igreja sobre Estevão, se não me engano foi na primeira ou segunda pregação, um cara que foi um mártir da igreja, o primeiro grande mártir da igreja, né? Ele não teve medo de pregar diante daquele que os perseguiam, e ele foi morto por conta disso, e ele estava pronto. Isso pra gente é um exemplo de devoção radical. Existem outros, por exemplo, como Abraão. Deus chegou para Abraão e pediu: eu quero o seu filho, aquele que eu te dei, que você traga ele para mim como oferta. Abraão não pensou duas vezes, seguiu o caminho dele, porque ele tinha uma fé em Deus, uma fé inabalável, e ele se tornou o pai da fé. Ele é um exemplo para a gente de uma devoção radical. E se eu pudesse falar de uma perspectiva mais individual, o que para mim é devoção radical? Em Mateus 22, versículo 37, tem a resposta que Jesus deu para o jovem rico. E para mim essa é uma definição perfeita. Quando o jovem rico chega para Jesus e fala: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu já guardo isso, tudo aquilo, outro. Como que eu resumo os mandamentos? Jesus falou: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Na boa, se você amar a Deus acima de toda e qualquer coisa, acima do seu carro, acima da sua casa, acima da sua família, acima da sua profissão, se você amar a Deus acima da sua própria vida, eu acredito que você tem uma devoção radical, amém? Se você amar o seu próximo como você ama você mesmo, você também vai estar cumprindo a palavra de Deus. Em resumo, ter uma devoção radical parece simples. É só obedecer aquilo que Jesus mandou. Só que ser simples não significa que é fácil. E é sobre isso que a gente tem que batalhar todos os dias. Mas eu queria já deixar isso bem claro. Devoção radical é você amar a Deus acima de todas as coisas. E você amar o seu próximo assim como você ama a si mesmo. E para ilustrar como que isso pode se aplicar na nossa vida, como que isso acontece no dia a dia, eu queria pegar mais um herói da fé para a gente poder dar uma aprofundada na vida dele e entender como que ele exerceu essa devoção radical nos tempos bíblicos. Eu queria falar hoje sobre Pedro. Então, abra aí a sua Bíblia em Atos 3. Atos 3, versículo 1.
Enquanto você vai achando aí Atos 3, eu queria dar um pouco de contexto. A gente vai falar sobre Pedro, não vai? Pedro é o grande cara, o cara que andou sobre as águas, é o cara que foi o líder da igreja. Mas dentro desse momento aqui de Atos 3, quem é esse cara chamado Pedro? Ele era simplesmente o cara que fazia parte do círculo íntimo dos amigos de Jesus. Quantas vezes a gente não viu, não? Tava lá Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João viram vários milagres que só eles viram, mais ninguém. Contaram para um escriba depois, eles anotaram, virou o evangelho, mas só quem presenciou isso foi Pedro, Tiago e João. Pedro fazia parte desse círculo íntimo de amigos de Jesus. Já nesse início da igreja, em Atos, ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém e o líder dos apóstolos, dos discípulos íntimos de Jesus. A Bíblia faz questão de citar o nome dele diversas vezes quando ela vai se referir à igreja e quando ela vai se referir aos apóstolos. É sempre assim, não, e se levantou Pedro e os apóstolos. Não, aí foram em direção ao templo Pedro e mais alguém. Ah, naquele momento estava Pedro e sei lá quem indo para não sei aonde. Tipo, quem já assistiu aqui Cavaleiro do Zodíaco? Vocês lembram quando o narrador começava o episódio e falava assim, não, Seiya e os outros? É exatamente a mesma coisa. Cara, tinha o Seiya e o Shiryu, Seiya e os outros. Tudo que não era Seiya, era os outros. Nas descrições da Bíblia é muito parecido quando se fala de Pedro, porque coloca ele numa posição de liderança e de um pilar muito forte para aquele movimento que estava acontecendo. Então, a gente vem de um momento em que Pedro está assumindo esse papel de liderança. Vocês lembram que Judas foi o cara que traiu Jesus, ele desviveu, ele morreu e precisavam de 12 apóstolos. Se você pegar ali os primeiros capítulos, você vê que Pedro é o cara que se levanta e fala assim, ó, a gente precisa substituir o cara foi embora. Vamos orar a Deus aqui e entender como que a gente substitui Judas para que nós tenhamos os 12. E assim eles escolheram Matias. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, várias línguas estavam sendo faladas e muita gente estava confusa sobre o que estava acontecendo. A Bíblia fala que Pedro se colocou de pé e começou a discursar para a galera. E essa é aquela grande pregação que a gente identifica que 3.000 almas foram convertidas a Cristo. Pedro se colocou nesse lugar de liderança logo no início, após a ascensão de Jesus aos céus. E aí, antes da gente ler o primeiro versículo, eu já aprendo uma coisa muito forte com a vida de Pedro. A liderança de Pedro, ela não é um cargo, ela é uma postura. E eu queria que você guardasse isso na sua mente. Liderança não necessariamente é um cargo que você tem, mas é uma postura que você assume. Eu creio que em nome de Jesus você pode ser uma liderança onde você estiver. Que você possa imitar, respeitar e honrar os seus líderes e assumir essa postura de liderança por onde você passar. Que na sua célula você seja uma referência para as pessoas que estão ao seu redor em nome de Jesus. Que no seu trabalho você seja uma referência de ética e de profissionalismo. Que no lugar onde você passar, que na sua família você seja uma referência espiritual. Mas que você possa assumir essa posição de liderança dentro da sua vida, independente de você possuir um cargo ou algum lugar escrito que você é um líder ou não. Assuma isso para dentro de você, como Pedro assumiu aqui o lugar dele diante dos apóstolos na igreja. E vamos para Atos 3. Todo mundo conseguiu abrir? Amém? Amém. Então vamos lá. Atos 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João, eu estou lendo a NAA. Desculpa se eu estou atrapalhando a galera, não avisei, me perdoa. Amo vocês, desculpa. Eu estou lendo a NAA, Nova Almeida Atualizada. Versículo 1 diz: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, a porta chamada Formosa, para pedir esmolas aos que estavam entrando. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro olhou bem para a cara dele, juntamente com João, e disse assim: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando pela mão direita do homem, ajudou ele a se levantar. E imediatamente os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. Vem comigo até agora o versículo 12.
Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já tinha decidido soltá-lo. Versículo 16: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Forte demais, hein? Forte demais. Vocês têm noção do que acabou de acontecer aqui? Pedro curou um cara que estava na porta do templo, no momento de muita tensão ali para Jerusalém. Ele chegou ali para falar para os israelitas que eles crucificaram Jesus naquela mesma cidade. Jesus tinha sido crucificado semanas antes. Isso tudo está acontecendo num momento parecido com esse aqui. A Páscoa tinha acabado, tinham passado algumas semanas, o Pentecostes tinha acontecido. Naquela região esse assunto ainda estava um pouco inflamado. E Pedro vem e prega e cura aquele homem na porta do templo. E o que eu aprendo já, o que a gente aprende aqui sobre Pedro, que leva a gente a esse contexto de devoção radical? Olha que interessante que se a gente analisar esse versículo, começa falando o quê? Que Pedro e João estavam indo para o templo numa hora específica, que era a hora da oração. Primeiro ponto, Pedro tinha disciplina espiritual. Pedro estava indo para o culto. Pedro estava indo para a igreja, era domingo ali, 10 horas da manhã, 10 horas não, era umas 9 horas da manhã, porque ele estava indo para a escola do avivamento. Ele estava ali a caminho, gente entrando, gente saindo, os servos estavam na porta recebendo a galera, falando seja bem-vindo. Pedro tinha a disciplina de estar lá no lugar certo, porque ele priorizava buscar a Deus. No momento que ele chega na porta da igreja, ele vê um homem doente. E ele simplesmente para tudo que ele está fazendo, ele exerce a fé dele e ele ministra cura sobre aquele cara. Se você perceber, a fé do Pedro não está nem aí para a circunstância. Às vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa, de orar por alguém, de impor a mão sobre uma pessoa doente, uma pessoa enferma, uma pessoa passando por algum tipo de tribulação e dificuldade, porque a gente tem medo a gente vai colocar a mão, vai orar e não vai acontecer nada. Quando na verdade, Pedro deixou bem claro que quem faz as coisas acontecerem é quem? Quem faz as coisas acontecerem? Qual que é o nosso papel nessa situação? Impor a nossa mão, orar e ter fé. Pedro não teve preocupação. Lembra que eu falei que era um momento de alto fluxo? Tinha gente entrando e saindo do templo porque era o horário da oração. Ele não se importou. Será que vai passar alguém e vai zombar de mim? Será que vai passar alguém e vai tentar me prender? Será que eu vou passar vergonha se eu botar a mão sobre essa pessoa e nada acontecer? Ele não estava nem aí para isso. Ele olhou bem na cara daquele coxo ali e falou assim: o que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus, levanta e anda. E essa é a fé que a gente tem que ter, uma fé que não olha para as circunstâncias, uma fé que não se importa no que vai acontecer ou o que não vai acontecer, uma fé que exerce aquilo que Deus disse sobre nós e aplica uma atitude para que Deus possa nos usar através de canal de bênção. E aí então Pedro tinha disciplina espiritual. Pedro aproveitou aquele momento para fazer uma oração de cura. Não satisfeito com tudo que ele já tinha feito ali, ele pregou para todo mundo que estava ali ao redor. Se você olhar com um pouco mais de atenção esse texto em casa depois, dá uma esmiuçada ali em Atos 3, você vai perceber que aquele mendigo é um cara... Aquele mendigo, eu nem sei se era um mendigo. Aquele coxo que estava ali, que foi levado, ele era um cara que estava ali frequentemente levavam ele para lá para ele pedir esmolas. Então a galera sabia quem ele era, sabiam que ele estava por ali. Quando todo mundo viu que ele estava em pé, que ele estava curado, aquilo ali era um grande testemunho, porque não tinha como negar. O cara até meia hora atrás eu trouxe, o cara era coxo, eu fui pegar um café, quando eu voltei o cara estava andando. Aquilo atraiu muita gente para aquele lugar. Muita gente ficou maravilhada. Pedro olhou para um lado, olhou para o outro e falou: não posso perder essa oportunidade.
E ele começou a pregar. E ele desceu o chicote. Ele não estava nem aí. Vocês crucificaram Jesus, não sei por que vocês estão admirados. Jesus foi provado aqui, ele era o príncipe da paz, ele curou um monte de gente, ele fez, ele aconteceu, muitos milagres performou, vocês não deviam estar surpresos. Esse mesmo Deus que vocês crucificaram é quem tem poder para realizar todas essas coisas. Pedro tinha disciplina espiritual, Pedro tinha fé e Pedro pregava em toda a oportunidade que ele tinha. E acima de tudo, Pedro tinha humildade. Ele falou: não sou eu que estou fazendo nada disso. Quem está exercendo o poder para curar esse cara aqui é o Senhor Jesus. E aí lembra quando a gente fala que, cara, o que é uma devoção radical? É amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a você mesmo. Pedro fez tudo isso. Pedro tinha o tempo dele de oração que ele ia cumprir. Ele viu um cara coxo, ele se compadeceu e ele ministrou a cura. Ele viu almas que estavam sendo perdidas, ele se compadeceu delas, ele pregou para elas. E muita gente se converteu nesse dia. Se eu não me engano, acho que chegou a 5.000 quando Pedro fez essa pregação. Me perdoe se eu estiver errando os números, meu Deus do céu. Mas é por aí. E acima de tudo, Deus teve humildade. Acima de tudo, Pedro teve humildade. Ele não amou a própria vida mais do que amou a Deus. Ele não quis trazer essa glória para si, mas ele quis devolver essa glória para Deus. Se isso para vocês não é devoção radical, cara, eu não sei o que é. Mas percebam, Pedro não fez nada da NASA. Vocês concordam que tudo que Pedro fez a gente podia fazer também? No dia a dia? Pedro foi para a igreja, Pedro orou por alguém, Pedro falou do evangelho e Pedro glorificou a Deus. Quem concorda comigo que isso é muito possível para a gente fazer? Olha, os 30% concordam que isso é possível aqui. Para os outros 70%, até o final da pregação, de repente, a gente concorda também. Mas a questão é, será que a gente não vive uma devoção radical porque a gente não está se colocando nesse lugar? Será que a gente não está vivendo coisas sobrenaturais como Pedro viveu porque a gente não se expõe a situações em que Deus vai manifestar a sua glória? Quantas pessoas enfermas nós estendemos a mão para orar essa semana? Ou até esse mês? Quantas pessoas chegaram perto de você e falaram assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça hoje, não estou me sentindo muito bem. Você fala assim: tem uma novalgina aqui. É a primeira coisa que a gente pensa. A gente nunca pensa de: caramba, cara, posso orar pela sua vida? Eu sempre lembro do Yuri falando isso, cara. Eu acho sensacional que ele começou a exercer isso na vida dele e as pessoas começaram a ser curadas, até que o momento que para ele virou um negócio normal do dia a dia. Caramba, você orou por mim e eu fui curado. Ele falou: é isso. Não era essa a expectativa? A gente tem expectativa muito baixa, cara, em relação ao poder de Deus no nosso dia a dia. A gente tem medo de falar com as pessoas sobre Jesus porque a gente acha que elas vão ficar chateadas. É melhor ela ficar chateada, ouvir a palavra e ir para o céu, do que ela ficar feliz da vida e ir para o inferno. Só que a gente não está se colocando nessa posição. A gente precisa ser mais parecido com Pedro, nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Amém? Bom, mas se te consola, Pedro nem sempre foi esse cara. A gente sabe que Pedro era um grande vacilão ali, mais ou menos no meio dos evangelhos, né? A gente sabe que Pedro teve as suas dificuldades. O Pedro que a gente acabou de ler em Atos 3 não nasceu desse jeito. Pedro foi um cara instável, Pedro foi um cara impulsivo, Pedro foi o cara que chegou a negar Jesus. Pedro poderia ser considerado por nós aqui um grande traidor. E eu acho que é justamente nesse momento, entre o Pedro que a gente conhece lá do início do Evangelho, até esse Pedro de Atos 3, que a gente pode se encontrar. Em que momento da vida de Pedro a gente se acha hoje, na nossa vida particular, e como que a gente faz para se tornar esse Pedro de Atos 3 que performava milagres? Vamos falar um pouco sobre isso. Então vamos começar aqui, abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 16. Amém? Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo 16. Eu vou ler aqui com vocês para tá todo mundo no mesmo lugar.
E andando junto do mar da Galileia, Jesus estava andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias. Deu uma pulada, hein? Deu uma pulada. Marcos tem versículo, Marcos 1 tem 16, 17 e 18, não tem? Tem? Desculpa. Vamos lá. E eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram as suas redes e o seguiram. Beleza, essa é a primeira apresentação de Pedro no livro de Marcos. A primeira apresentação, o primeiro contato que a gente tem com Pedro é esse aqui. O que a gente sabe de Pedro? Que Pedro é pescador, essa é a profissão dele. O que a gente sabe? Que ele tem um irmão chamado André. E a gente sabe que Jesus olhou para ele e falou assim: vem comigo. E o que a gente sabe na sequência é que ele largou tudo que tinha para trás e seguiu Jesus. E eu acho legal que esse é o primeiro exemplo de devoção radical que a gente tem sobre Pedro. Pedro foi chamado por Jesus e o texto nos indica aqui que ele não pensou duas vezes. Jesus falou: vem, ele falou: bora, vamos mesmo. Ele: mas é que o barco, eu não sei nem se ele limpou a rede depois de pescar. Ele simplesmente largou tudo para trás e seguiu. E aí Pedro, diferente dos outros apóstolos, Pedro era um cara que ele tinha família, ele tinha esposa, ele tinha uma sogra. A gente só sabe da esposa de Pedro porque ele tinha uma sogra que Jesus cura. E aí eu não sei se Jesus estava perfumando milagre ou se ele estava testando a fé de Pedro, mas ele passa lá na casa do Pedro e cura a sogra do Pedro. E ele olhou para tudo isso e deixou tudo para trás, porque quando ele viu Jesus, ele entendeu que ele não precisava de mais nada, amém? Quando Pedro olhou nos olhos de Jesus, ele viu o chamado do mestre, ele falou assim: cara, isso aqui que eu tenho não me interessa mais, me interessa estar com esse cara, me interessa seguir. Ele não sabia que Jesus era o Messias, ele não sabia que Jesus era filho de Deus, ele não sabia o que ia acontecer com Jesus, ele só sabia que ele precisava segui-lo e nada mais importava. Quantas direções claras de Deus nós recebemos na nossa vida e a gente pensa duas vezes? Quantas direções claras de Deus, que Deus já falou no seu coração esse mês, esse ano, que Deus está falando com você há 2, 3 anos, e a gente não para fazer aquilo que Deus pediu para nós. Coisas simples, coisas complexas. Talvez você tenha que largar tudo, talvez você tenha que largar seu emprego, sua família, suas amizades para seguir Jesus, talvez você só tenha que largar coisas pequenas. Mas o que Pedro ensina para a gente é que existe um negócio chamado renúncia. E aí não se enganem, tá? Renúncia não é para pecado. Para pecado a gente está falando de santidade. Renunciar é você abrir mão de uma coisa lícita. Renunciar é você abrir mão de uma coisa que é um direito seu. Renunciar é você falar: cara, isso aqui é legal, isso aqui é bom, isso aqui é meu, mas eu deixo isso para lá porque eu quero isso aqui que é mais importante. É você abdicar de algo. E o que Deus às vezes pede para a gente abdicar? O que tem roubado o seu coração que impede que você tenha essa devoção mais intensa para Deus? Deus pode pedir qualquer coisa de você e se prepare para isso. E você vai ter uma decisão de seguir ou não seguir. Talvez Deus peça o seu emprego, talvez Deus peça o seu emprego. Talvez você está no emprego A e Deus queira você no emprego C. É uma possibilidade. Porque Deus tem um propósito para você no emprego C que você não alcançaria no emprego A. Está curioso para descobrir o que é? Cara, larga tudo e vai na direção de Deus. Só que às vezes Deus quer da gente umas coisas um pouco mais básicas. Às vezes Deus quer que você abra mão de uma noite de sono para estar na presença dEle. Quando foi a última vez que você abriu mão de uma noite de sono para estar aos pés do Senhor em oração? Qual foi a última vez que a gente parou um momento da nossa vida que a gente deixou de atender um compromisso, um negócio que a gente gostava para ficar lendo a Bíblia? Quando às vezes a gente tem uma escolha, a gente acorda de manhã e fala assim: cara, acordei tarde, eu leio a Bíblia ou eu tomo café? Eu vou tomar meu café porque sem café eu fico com dor de cabeça. Será que esse não é o momento de você renunciar ao seu café da manhã e escolher a boa parte que a gente tanto canta, que nunca nos será tirada? Quais são as renúncias que Deus quer de você? Elas são pequenas, elas são grandes? Você está disposto a viver aquilo que Deus quer para a sua vida através da renúncia?
Pedro não teve ressalvas. Você pode chamar ele de impulsivo, você pode chamar ele de impulsivo, ou você pode dizer só que ele é um cara de muita fé. E falando de fé, a gente tem um outro episódio muito bom de Pedro. Vamos lá em Mateus 14, a gente vai abrir um bocado da Bíblia hoje. Eu queria falar lá do princípio. A fé que Pedro teve para curar um homem paralítico, e é muito legal na passagem que fala que os pés dele começaram a se firmar. E aí, agora vamos lá, né? Abrir um parêntese aqui, né? Boatos dos apóstolos. Eu consigo imaginar o pé do cara começando a estalar e voltar para o lugar, sabe? Eu consigo ver um pé atrofiado começando a ficar de forma regular, de forma normal, ele conseguir andar. Quais foram os exercícios de fé que Pedro fez antes dele se tornar esse cara? Um que a gente tem aqui, o de Mateus 14, versículo 25. No versículo 25, desculpa, pode ser. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles ficaram muito perturbados, dizendo, é um espírito, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente falou com eles, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro disse o quê? Fala daí, chefe. Foi isso que ele disse? Não foi isso que ele disse. Ele falou assim, pô, quero não, tá de boa. Não foi isso que ele disse. O que Pedro disse é, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas junto contigo. Quero ver se tu é o brabo mesmo. E Jesus, acredito eu, com um sorriso de canto assim, bem de leve, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E aí a gente tem o relato do primeiro surfista aqui da história do planeta. Vamos lá, tinham outros discípulos no barco, sim ou não? Tinham outros discípulos no barco. Pedro afundou logo em sequência, sim ou não? Mas ele andou sobre as águas, não foi? Ele experimentou o mesmo milagre que Jesus estava experimentando, amém? Por que os outros não andaram Por que os outros não andaram sobre a água? Alguém tem um palpite? Por que os outros não andaram sobre a água? Por que só Pedro? Fé. Algum outro palpite? Porque eles não pediram. Algum outro palpite para terminar? Ousadia. Gosto desse também. E eu vou fechar no negócio mais simples. Os outros não andaram sobre as águas porque eles não saíram do barco. Tão simples quanto isso. Era uma atitude que precisava. Ele só precisava aqui, o barco está aqui, ele só precisava pá e andar. Foi isso que Pedro fez. Pedro não lançou um foguete. Pedro não deu estrelinha, não deu mortal. Pedro deu um passo. Pedro saiu do barco. Estava chovendo, devia estar frio, estava muito escuro, estava geral com medo. Mas a atitude a ser tomada era muito básica. Era só sair do barco. Mas a única pessoa que teve essa atitude foi Pedro. Eu entendo que os outros discípulos também poderiam ter andado sobre as águas. Mas eles não andaram porque eles não se colocaram, eles não se expuseram a essa possibilidade de viver o sobrenatural. Para viver o sobrenatural a gente tem que se expor. A gente tem que se colocar numa situação como essa. A gente tem que, não vou dizer colocar Deus à prova, mas Pedro foi franco com Jesus. Se é você mesmo, me chama que eu vou andar sobre as águas. E Jesus respondeu para ele, tão simples quanto isso. Vem. E ele andou. Eu volto no exemplo da cura. Se você não estender a mão sobre o enfermo, ele nunca vai ser curado. Se você estender a mão sobre o enfermo, talvez ele seja curado. Tão simples quanto isso. Se você não pregar para sua família, talvez eles nunca sejam alcançados por Jesus. Mas se você pregar para sua família, existe uma grande chance deles serem alcançados pela sua pregação e pelo seu testemunho.
Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus e a gente fala, estou passando por um vale, eu estou passando por um momento que eu não consigo ouvir, eu estou pedindo uma direção de Deus, vai fazer, cara, semanas, eu estou pedindo uma direção de Deus, vai fazer 1 ano, eu estou pedindo uma direção de Deus, vai fazer 5 anos. Só que quantas vezes você se colocou numa posição de uma oração intensa para poder ouvir a voz de Deus de uma forma que você nunca antes ouviu? Qual foi o momento em que você se propôs a fazer um jejum mais esticado do que você está acostumado a fazer, para que você pudesse abrir mão da sua carne e poder ouvir a voz de Deus de uma forma diferente? Não tem como a gente ouvir a voz de Deus se a gente só está dando ouvidos para as coisas naturais. Não tem como a gente ouvir a voz de Deus se a gente não para ouvir o que, para estar na presença dele, ouvir o que ele tem a dizer. A gente vê pessoas vivendo coisas sobrenaturais, e essas coisas sobrenaturais, elas são vividas através de um preço, de jejum, de oração, de busca, de renúncia, para que eles sejam cheios do Espírito de Deus, para que eles sejam acrescentados e eles possam exercer maravilhas, porque Jesus prometeu para a gente que nós faríamos obras maiores do que as dele. Jesus prometeu para a gente que o Espírito Santo desceria e ele nos ajudaria a exercer esse ministério, e aquilo que Jesus promete é certo, não falha. Então nós temos acesso a viver todas essas coisas. A questão é saber se nós estamos no lugar em que essas coisas acontecem, se os nossos joelhos estão dobrados no momento certo para que nós possamos ver a glória de Deus. Se a nossa boca está aberta para falar aquilo que Deus está tocando nos nossos corações, ou se nós estamos refreando a nossa língua, porque nós temos medo do que pode ou não pode acontecer. Basta um passo, basta sair do barco. A parte difícil eu vou dizer que Pedro já tinha feito, que era falar, Jesus, posso ir? Jesus falou, vem, é só ir. Mas Pedro desafiou o status quo ali. Ele falou, é mesmo? A gente precisa ter essa mesma fé, essa mesma experiência sobrenatural. A Tainá tem um testemunho muito legal sobre isso. Eu não sei se ela deve estar em algum lugar por aí. Ela está por aí. Meu filho não está gritando, ela está por aí. A Tainá tem um testemunho muito sobrenatural. A Tainá, ela tinha um sonho de... Ela se formou na faculdade, era o sonho dela, era o objetivo dela, e ela trabalhava num lugar, numa função que não era a que ela tinha planejado. Ela fez pedagogia, ela queria ser professora, ela estava no lugar onde ela era, ela era assistente de classe, alguma coisa assim, me perdoe se eu estou errando o nome aqui. E ela tinha um sonho de assumir como professora regente de turma. Ela tinha saído da faculdade e ainda não tinha chegado nesse momento. E ela começou a orar a Deus muito sobre isso. E olha que interessante, da janela do nosso apartamento, dá para ver a Legacy aqui do Caxambi, no momento em que ela estava sendo construída. O prédio era alguma outra coisa, que eu não lembro lá o que era. E aí a Legacy comprou aquele prédio e começou a construir a escola. E quando ela viu aquilo, ela começou a arder no coração dela de colocar currículo naquele lugar. Olha que sensacional. Ela morava aqui, nesse bairro, e ela trabalhava lá em Botafogo. Da janela dela, ela viu um colégio cristão onde ela poderia ter a possibilidade de exercer o sonho dela num contexto muito, muito mais apropriado, muito mais perto daquilo que ela imaginava. E dava para ela ir andando. Esquece metrô, esquece ônibus, esquece ficar enlatado na linha 2 daqui até sabe lá Deus aonde. E ela começou a orar sobre isso, ela começou a estender as mãos, ela começou a fazer um propósito, ela começou a apresentar isso para Deus. Ela parava na varanda, ela abria a Bíblia dela, ela orava e ela falava com Deus sobre isso. E ela foi intensa em oração. E Deus falou com ela, amém, eu vou te abençoar, pede demissão do seu trabalho. Qual é, Deus? Não é assim. Calma lá. E ela trouxe isso para mim. A gente começou a conversar sobre isso. Eu falei assim, você tem certeza? Só para dar uma tranquilizada, você tem certeza? Cara, tenho, já orei, eu já busquei a Deus e estou sentindo no meu coração que é isso que eu tenho que fazer, que eu tenho que abdicar de lá e Deus vai abrir essa porta aqui para mim. Falamos assim, cara, amém, vamos nessa direção então, eu estou contigo. A gente orou junto e ela fez tudo o que ela tinha que fazer. Chegou para a coordenadora dela no trabalho que ela estava, falou assim, olha só, eu vou sair porque eu vou para um outro lugar e nesse lugar eu vou ser professora regente, é meu objetivo, então eu estou saindo no final do ano. Ah, mas você já recebeu uma proposta? Como é que assim? Não recebi proposta nenhuma não, mas eu vou receber.
Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não, mas eu vou receber. E ela já disse, ó, vou sair na data tal, sei lá, se ela fez a carta, se ela não fez, mas ela deixou tudo avisado. E ela entregou o currículo no lugar que ela trabalha hoje. E é interessante como a gente passa por momentos de altos e baixos, né? Ela entregou acho que uns 4 ou 5 currículos para a Legacy ao longo desse processo que a escola estava para abrir. E eu falava, cara, vai lá, vê se já abriu o processo seletivo e não sei o quê, vê o que está acontecendo, mas vamos ser firmes, vamos orar. Teve um dia que ela saiu de casa e ela passou lá antes de ir para o trabalho. Não, aqui eu queria pedir informação, eu deixei meu currículo aqui, eu queria entender se já estão chamando, já estão entrevistando. Ela falou, não, já estamos entrevistando sim. Ela, não, tá bom. E ela ficou derrotada com isso. Porque o primeiro pensamento intrusivo que veio na cabeça dela é, cara, já estão chamando as pessoas, não me chamaram, eu rodei. Foi a primeira coisa que ela pensou. E aí ela ficou com essa tribulação na cabeça dela, e ela me mandou mensagem e falou assim, amor, eu fui lá e eles falaram que já estão chamando os professores e já estão começando a entrevistar. Eu falei, que bom então, sim, sinal de que daqui a pouco eles vão te chamar também. Aí ela tipo, é? Ela falou, se estão chamando é porque, então... Se ela falar assim, já chamamos todo mundo, aí acabou. Aí não tem o que fazer, a gente tenta outra coisa. Mas se ela falou que eles estão chamando, legal, então eles já vão te chamar. E a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. A gente tem que tomar muito cuidado sobre quando a gente recebe palavras de Deus, para que o vento, o mar e a tempestade não tirem a nossa concentração daquilo que Jesus prometeu para nós. Nessa passagem do mar, que o mar estava todo agitado, Jesus tinha dito para os discípulos antes deles embarcarem, vamos cruzar dessa margem até a outra, vão na frente que eu vou orar e eu acompanho vocês. E quando eles viram o vento, o mar e todas as dificuldades, eles acharam que eles iam morrer. Mas Jesus já tinha prometido que eles iam chegar do outro lado. Jesus já tinha dado uma direção para Tainá. Mas quando ela recebeu aquela notícia, o coração dela se estremeceu e gelou, porque ela pensou que aquela situação significava uma derrota. Mas muito pelo contrário, era o caminho que Deus estava separando para realizar aquilo que Ele já tinha prometido para ela. Amém? Então reflita. Nas palavras que Deus te deu, não se importe com aquilo que está acontecendo hoje. Se importe com a palavra que Deus deixou para você. Se importe em estar no lugar que Deus quer que você esteja e deixe que Ele resolva o cumprimento da promessa que Ele deu para você. Amém? Amém? E aí, esse é o Pedro. Pedro é um cara de fé, Pedro é um cara de renúncia. Pedro é um cara carismático, é um cara que a gente ama, mas Pedro também é vacilão. Assim como eu e você. E aí eu acho que esse é o primeiro ponto que a nossa história, que a gente começa a aprender de uma forma diferente de Pedro. Quando a gente fala sobre devoção radical, o primeiro ponto que a gente disse lá é que Pedro era um cara de disciplinas espirituais. Ele estava indo para a igreja, ele estava indo para o templo no horário da oração, no horário combinado. Mas nem sempre Pedro foi esse cara constante. Na verdade, Pedro é um cara marcado nos evangelhos por muita inconstância. Ele é um cara muito marcado por uma hora está tudo bem, uma hora as coisas não estão tão bem. E existe um momento que é muito fatídico na história de Pedro, que mostra que não é ser radical não é uma coisa emocional, mas é uma coisa muito de postura e atividade. É sobre consistência em obedecer a Deus. E é nesse ponto que Pedro mais erra. Eu queria abrir com vocês lá em Mateus 17. Chegou o grande momento, no versículo 13. Chegou um grande momento. Os discípulos estavam seguindo Jesus, eles estavam vendo os milagres e as maravilhas acontecendo, eles estavam vendo as pessoas sendo curadas, gente ressuscitando, eles estavam vendo o mar se acalmando, ele estava vendo aquele cara andar por cima das águas, eles estavam vendo Jesus ser aquele cara que desafiava Roma, que desafiava o Sinédrio, que desafiava todo mundo e que clamava ser um grande rabi. Mas será que ele era o prometido de Deus que ia restaurar Israel? Nesse momento, Pedro brilha.
Versículo 13 diz assim: então compreenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Anotei errado, esquece aí, vou explicar para vocês. Jesus estava com os seus discípulos e ele pergunta assim claramente para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? E os discípulos respondem: uns pensam que você é Elias, outros pensam que você é de alguma forma a reencarnação de João Batista. E aí Jesus mete na cara dura para eles assim: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, na mesma hora, fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde de maneira muito positiva para Pedro. Ele fala assim: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Você tem noção da linha direta que Jesus fala que Pedro tem nesse momento? Ele fala assim: cara, quem te revelou esse negócio foi o Espírito do meu Pai que está lá no alto. Eu realmente sou o Messias, eu sou aquele que vai restaurar Israel. Você está certo, eu confirmo aquilo que você está pensando. Pedro, você é o cara. E como você é o cara, eu vou mudar o teu nome. Você antes se chamava Simão, agora eu vou te chamar de Pedro. Porque você é rocha, porque você é firme, porque você é um cara que vai ser ali estrutura. Aí Pedro pensa: uau, o mestre me elogiou. eu sou o máximo, caraca. Vamos lá, na boa. A gente pensa, quando a gente é muito difícil ser crente, cara. Porque você não pode nem se gabar do elogio, cara. Você se esforça pra caramba pra fazer um negócio, você quer que as pessoas se agradem daquilo ali, você recebe um elogio, você tem que falar: glória a Deus. É difícil, né? Às vezes você fala assim: pô, cara, trabalhei pra caraca pra isso, me esforçando desde sei lá quando. Obrigado. Pô, é isso mesmo. Só que a gente tem que ser humilde, a gente tem que falar glória a Deus. É muito difícil mesmo. E foi difícil para Pedro. Ele estava, acredito que ele estava radiante. Caraca, Deus me deu um nome novo, o que isso significa? Jesus, atualizou minha certidão de nascimento. Eu sou rocha, o que isso quer dizer? Não sei, mas ele falou que eu ouvi a voz de Deus. Eu sou o brabo. Se você continua lendo esse mesmo capítulo, você vê que na sequência Jesus faz uma das repreensões mais duras que a gente consegue ver no Evangelho. Jesus falou logo na sequência, Jesus falou assim: mas importa que o Filho do Homem seja preso, humilhado, abatido, esculachado, e vai sangrar, e vai doer, e vai acontecer um monte de coisa. E aí, Simão, recém-batizado Pedro, quando acaba tudo ali, ele puxa Jesus de canto e fala assim: mestre, chega aqui rapidinho, vem aqui, um papo, eu e você, só para te dar um toque. Mestre, por favor, não tem como te deixar isso acontecer com você. Como que a gente vai deixar você ser abatido, você ser torturado? Não, a gente não vai deixar nada disso acontecer com você. Jesus olha para a cara de Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, sai de perto. Sai de perto, porque você não entende como funcionam as coisas de Deus. Jesus é maluco? É muito importante ter um consenso sobre isso, tá, igreja? Jesus é maluco? Jesus não é maluco. Então, Pedro deu um mole muito grande. No momento, ele estava ouvindo a voz de Deus, ele foi exaltado. No momento seguinte, ele foi humilhado, chamado de Satanás. A gente precisa ter consistência. A gente não pode ter um domingo excelente e uma segunda-feira ruim. A gente não pode viver um momento de derramar aqui diante desse altar no sábado, durante o culto do Biuan, e sair daqui e voltar para as mesmas práticas. O problema de Pedro é que a inconsistência dele faz com que ele não tivesse uma conexão estável com Jesus. Cara, que loucura! Você já parou para pensar? Os judeus, eles têm um hábito muito sólido de estudar as escrituras desde muito cedo, desde adolescente,
desde adolescente, desde muito jovem, eles estudam sobre as profecias, eles estudam o profeta Isaías, eles estudam os profetas menores, o profeta Malaquias, eles são assim, incentivados e às vezes obrigados a decorar tudo que os profetas falaram, e os profetas falavam sobre Jesus. Somente estudando sobre toda a palavra e vendo o que Jesus estava fazendo, que Pedro podia ter noção dessa revelação de que ele era o Messias. Só que essa mesma palavra que Pedro leu, ela falava que o Filho do Homem precisava ser humilhado. Essa mesma palavra dizia que ele ia sofrer, que ele ia ser desprezado, tratado como qualquer pessoa. Mas por algum momento Pedro esqueceu completamente dessa parte da Escritura, e ele teve a ousadia de falar para o Cristo que aquilo que ele disse que ia acontecer não ia acontecer. Ele teve a ousadia de desafiar o Filho de Deus e contrariar. Pedro é muito louco. Ele teve a ousadia de chegar para: não, o que você está dizendo não vai acontecer, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito e vai fazer um contorno nessa situação. E a gente faz igualzinho, a gente lê a Bíblia, a gente gosta de Romanos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mas chega no capítulo 7 eu não concordo muito e eu pulo, e essa parte da Bíblia eu ignoro, porque ela não atende às minhas vontades e à minha satisfação para o meu tempo presente. Pedro não queria acreditar, ou ele esqueceu, ou ele se fez de louco em todas as profecias que diziam que o Messias ia sofrer, não sei, talvez porque ele queria fazer uma média com Jesus. Jesus me promoveu aqui a rocha, a pedra, eu sou Pedro, eu sou o brabo agora, eu vou me posicionar aqui, eu vou falar, deixa que essa parte aqui eu resolvo. E não tinha que resolver nada, ele tinha que seguir aquilo que já tinha sido prescrito pela palavra. É exatamente a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente não pode ler um capítulo da Bíblia e ignorar o outro. A gente não pode aceitar parcialmente a palavra de Deus, somente na parte que nos agrada, no nosso dia atual. Se não é para mentir, a gente não vai mentir. Se é para a gente amar o nosso próximo, a gente tem que amar o nosso próximo. É que fulano eu não gosto muito, eu olho na cara dele e ele desvia. Quando eu chego aqui, fulano não fala comigo, não fala com o outro. Ama essa pessoa, porque o que Jesus nos manda fazer é amar. Se você não ama com sentimento, ama pelo mandamento, pelo menos. Se a gente tem que andar com uma ética inabalável, em santidade, a gente tem que tomar cuidado para onde nós estamos expondo os nossos olhos, para quais conversas nós estamos emprestando os nossos ouvidos. A gente não pode ignorar que nós temos que ser santo como o Senhor é santo. Pedro ignorou um pedaço da palavra de Deus aqui porque ele queria fazer uma média com Jesus. Ele estava sendo inconstante. Quer ver mais um momento de inconstância de Pedro? Abre lá em Lucas, capítulo 22, versículo 31. E se Deus quiser, em nome de Jesus, esse aqui eu anotei certo. Esse é sensacional. Versículo 31 diz assim, e o Senhor disse: Simão, Simão. Ele lembra que ele tinha sido promovido a Pedro, né? Ele tinha sido promovido a Pedro. Jesus chamou ele aqui de Simão. O Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. 33. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E o que Jesus responde para ele? Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje antes que tu me negues por 3 vezes de que você me conhece. Pedro achou que ele estava abafando. Sabe o que mais me dói nessa passagem de Jesus? É quando ele fala assim: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Isso dói muito, gente. Isso dói muito. Estava 3 anos andando com Jesus. 3 anos. Ele fazia parte do círculo de amigos mais íntimos. Ele viu milagres. Ele exerceu milagres quando eles foram pelas cidades pregando a palavra do Senhor. Ele viu coisas magníficas acontecerem. E Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou: quando você se converter, você fortalece os seus irmãos. Pedro, você ainda nem é crente. Você só está andando aqui com a gente, está aprendendo muita coisa, mas ainda falta. Mas fica tranquilo porque vai chegar, eu estou dizendo. Não é se você se converter.
Quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Isso me traz um temor absurdo. Um temor absurdo. Eu nasci na igreja, galera. Não no sentido figurado, mas assim, eu tô na igreja desde que eu me lembro. Isso aqui é o ambiente que eu tô acostumado. Isso aqui é o meu normal, desde que eu me lembro. E me estremece pensar na possibilidade de talvez Jesus olhar para mim e falar assim: você precisa se converter ainda. Me estremece. Porque se ele estava andando do lado de Jesus ali, ombro a ombro, na carne, com o Filho de Deus, e ele ainda não era convertido, eu temo muito pela minha vida. E isso tem que trazer para a gente um incentivo a mais, para a gente poder buscar a Deus, para a gente poder se dedicar ao Senhor, para a gente poder ter a tranquilidade de saber que a gente está andando no caminho que o Senhor separou para nós, que a gente está andando em santidade, que a gente está andando como exemplo, que a gente está andando as veredas que o Senhor preparou para a gente. Pedro, eu poderia dizer aqui que Pedro traiu Jesus. Jesus avisou: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro negou, apesar dele achar que não negaria, ele negou. Agora eu pergunto, qual a diferença de Pedro para Judas? O tipo da traição? Ambos traíram o mestre. Ambos traíram o mestre. Ambos se negaram a ir em socorro do Senhor quando ele estava sendo crucificado. Ambos se fizeram de maluco e se afastaram do Senhor no momento de maior dificuldade. Quando a gente olha ali para o momento da cruz, a gente vê as discípulas de Jesus, né? As mulheres que seguiam Jesus. Acho que João estava lá também, mas a gente não vê Pedro, a gente não vê Judas, a gente não vê os outros caras. Por que a gente trata Pedro como um herói e a gente trata Judas como o cara que a gente vai malhar, como o grande traidor, como um símbolo de algo negativo? A diferença aqui é tão simples quanto a diferença entre remorso e arrependimento. Seguindo esse capítulo de Lucas, mais lá na frente, Pedro de fato nega Jesus 3 vezes, o galo canta, e a palavra diz que nesse momento os olhos de Pedro encontram os olhos de Jesus. E quando isso acontece, ele se lembra do que Jesus tinha prometido. Até então ele não estava ligado que ele estava negando o Senhor. Quando os olhos dele se encontraram com o de Jesus, a palavra diz que ele se retira, que ele chora amargamente. Por que Pedro se tornou um herói depois? É muito simples. Judas, depois de trair Jesus, ele se sentiu mal consigo mesmo. Ele pegou aquele dinheiro sujo da traição, as moedas de prata, ele comprou um terreno para tentar amenizar um pouco a dor, tentar fazer daquele terreno um negócio útil. Depois Judas foi lá e tirou a própria vida. O que Pedro fez depois que ele traiu Jesus? Pedro seguiu a linha do arrependimento. Não precisa abrir agora, mas João 21 trata desse momento de virada de chave que aconteceu na vida de Pedro. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos discípulos depois que ele tinha ressuscitado. Eles viram as marcas no corpo, nas mãos, eles viram que era o mestre. E depois Jesus desapareceu. Eles ficaram sem a presença do mestre ao lado deles, que eles tanto amavam, que era a referência deles. E eles ainda não tinham o Espírito Santo, ele ainda não tinha descido. Os caras estavam soltos. E a palavra diz que Jesus apareceu ainda algumas vezes depois da sua crucificação. E no capítulo 21 de João relata a 3ª vez que Jesus aparece. E eu queria mostrar um pouco qual que é o comportamento de Pedro diante disso. Eu acho que essa é uma das paradas mais legais da história de Pedro. Pedro estava com os discípulos no lugar, parado. Eles não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir. Estavam sem o mestre. Pedro fala: vou pescar.
vou pescar. E aí os outros discípulos falaram, vou contigo. Dizia que ele estava lá sentado com uma meia dúzia de discípulos, sei lá, e falaram assim, eu vou com você. Vamos pescar todo mundo junto. E essa é uma passagem que ela me pega, porque algumas vezes eu já vi gente falando que Pedro voltou para as velhas práticas nesse momento, né? Jesus falou para Pedro que ele seria pescador de homens. E no momento em que ele estava perdido, Pedro voltou a ser um pescador de peixe. Mas eu queria trazer uma ótica diferente para isso aqui nessa noite. Pedro estava esperando alguma coisa acontecer. Não sei se ele sabia o que era, mas ele estava esperando algum sinal do mestre. E eu acredito que você pode esperar de duas formas. Ou você pode esperar esperando, fazendo nada, sentado, torcendo para alguma coisa do céu acontecer na sua vida. Ou você pode esperar fazendo alguma coisa. E eu acredito que essa é a melhor forma da gente esperar qualquer coisa acontecer. Pedro era pescador, ele sabia pescar? Pescar é uma coisa boa? Sim. Através daqueles peixes ele podia alimentar a família dele, ele podia alimentar o ministério, ele podia alimentar os discípulos. Pedro sabia pescar, pescar era um negócio legal. Então ele falou assim, cara, eu não sei o que eu fazer, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. E ele saiu para pescar. E é justamente quando Pedro sai para pescar que Jesus aparece. Jesus não apareceu quando eles estavam sentados no templo orando. Jesus não apareceu quando eles estavam fazendo uma refeição. Jesus não apareceu quando eles estavam voltando do templo. Jesus não apareceu de manhã no raiar do sol. Jesus apareceu quando eles saíram para pescar. São os propósitos do Senhor. Mas eu queria te desafiar, se você está esperando alguma resposta de Deus, alguma direção de Deus, se você está de alguma forma confuso ou perdido naquilo que o Senhor tem que falar para você, não espere esperando. Espere fazendo aquilo que o Senhor já te ensinou a fazer. Espere aplicando aquilo que você sabe para um propósito bom. Espere usando os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes, fazendo algo de bom para Deus e para os outros. E eu creio que Deus vai se revelar e vai falar ao seu coração. É muito comum a gente dizer que Deus nunca aparecia para quem estava à toa fazendo nada. Ele sempre aparecia para alguém que estava trabalhando. E na minha visão essa é uma passagem que confirma isso. Pedro foi pescar. Não pescaram nada. Pedro sabia pescar. Estava dando tudo errado. Pedro estava confuso. O que estava acontecendo? Olhou para a margem, tinha um cara. Ô! Pegaram alguma coisa? Não pegamos nada. Joga a rede do outro lado. Eu acredito que Pedro maldou. Eu acredito que ele maldou. Ele falou assim, pô, essa eu conheço. Essa aqui eu já ouvi. E ele jogou a rede do outro lado. E eles pegaram uma porção de peixes. Acho que a Bíblia fala que são 153 grandes peixes. A ponto que o barco estava começando a virar. Pedro na hora reconheceu, é o mestre. E ele literalmente ignorou a pesca que estava acontecendo. Ele ignorou aquilo que ele saiu de casa para fazer. Ele pulou do barco, mais uma vez. Ele estava seminu, ele não ligou para isso. E ele foi na direção de Jesus. Ele foi na direção de Jesus. Ele não estava nem aí. Qual o caminho mais rápido? É mais rápido de barco, é mais rápido nadando? Eu não estou nem aí. Eu quero ir para Jesus. Eu tenho muita coisa para resolver com Jesus. Eu preciso ir para Jesus. Eu preciso estar perto dele. Eu estou perdido, eu estou confuso. Eu tenho um monte de dúvida. Eu estou me sentindo solitário, eu estou sentindo vazio. Eu não sei. Eu só sei que eu preciso estar perto de Jesus. E ele pula do barco e ele vai até a praia para poder encontrar com o mestre. E Jesus dá a oportunidade da grande redenção de Pedro. É nesse momento que nasce o Pedro que a gente tanto admira. Jesus prepara uma refeição, fala que quando chegou lá já tinha... Ai, Jesus é demais. Fala que quando chegou lá já tinha peixe assando. Já tinha peixe, não precisava trazer. Jesus já estava com tudo pronto. E eles tiveram uma refeição ali, tiveram um momento de comunhão. E Jesus fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, os cordeiros, apacenta os meus cordeiros. Aí ele pergunta
A segunda vez: Pedro, tu me amas? Tipo, mesmo. Ele: Senhor, eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Depois ele pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E aí eu acho que Pedro desaba, porque assim como ele teve a lembrança quando o galo cantou, acho que quando veio a terceira pergunta ele deve ter lembrado, né, do 1, 2, 3 da história adiante. Pedro, você me ama mais do que esses outros aqui? Ele: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Naquele momento, através do arrependimento de Pedro, ele encontrou a redenção, ele encontrou a salvação e ele encontrou propósito. Jesus foi claro para Pedro: eu quero que você apacente os meus cordeiros. O cordeiro é um animal jovem. Existe o carneiro e existe o cordeiro. Jesus queria que Pedro cuidasse daqueles que eram novos na fé. Jesus queria que Pedro cuidasse daqueles que estavam descobrindo o caminho a Deus. Jesus queria que Pedro assumisse essa responsabilidade. E é exatamente nesse momento, eu creio que é nesse momento que Pedro se converte. É nesse momento que Pedro que ele começa a se tornar o herói da fé que a gente admira no livro de Atos. O herói da fé que curou o coxo. O herói da fé que numa pregação, depois de receber o Espírito Santo, consegue fazer uma cruzada e converte 3.000 pessoas. O herói que se torna o líder da igreja e que puxa disciplinas espirituais. O herói da fé que não é mais inconstante, mas é alguém firme na palavra. Um cara que era pescador, que ele era iletrado, que ele não era culto, mas ele começa a discursar para pessoas que vieram de todos os cantos daquela região e ele consegue mostrar para eles que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o cara que num dia comum, indo para a igreja, ele cura um paralítico, um aleijado, e ele prega para pessoas e mais 5.000 se convertem. É o cara através de quem o evangelho começou no primeiro momento a chegar nos gentios, que somos eu e você. Nesse momento nasce esse apóstolo Pedro que a gente conhece. Eu queria que ficasse de pé nesse momento. Para mim, a chave aqui que diferencia Pedro de Judas é o arrependimento. Judas não se arrependeu, ele se culpou, ele só se sentiu mal. Ele não correu para Jesus, ele correu para resolver as coisas com as suas próprias mãos. Pedro esperou o momento em que ele poderia acertar as coisas dele com Jesus. Somente o arrependimento pode nos fazer chegar perto de Deus o suficiente para a gente viver o sobrenatural que Ele tem preparado para nós. Para terminar, eu queria que vocês voltassem lá no sermão de Pedro, em Atos 3, a partir do versículo 19. E aquilo que Pedro falou para aquela galera naquela época é o que eu creio que serve para nós aqui nesse exato momento. Atos 3, versículo 19 diz assim: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Versículo 20: e Ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado. Feche seus olhos nesse momento. Eu queria te convidar ao arrependimento, meu irmão. Seja você nascido na igreja, seja você pisando aqui pela primeira vez, eu queria te convidar ao arrependimento, porque somente o arrependimento pode trazer Jesus para dentro dos nossos corações. Somente o arrependimento pode fazer a gente viver o sobrenatural de Deus. Não existe devoção radical sem arrependimento. Não existe uma vida de maravilhas e de milagres com Jesus se não tiver arrependimento. Onde a presença do Senhor está, não pode haver pecado.
mas esse mesmo Senhor nos garante que Ele pode nos limpar de todas as máculas. Esse mesmo Senhor nos garante que Ele pode nos livrar de todas as dores. Esse mesmo Senhor nos garante que Ele pode apagar o nosso passado, independente de qual ele seja, e nos trazer uma vida nova. Talvez Deus tenha que apagar o seu presente e escrever um presente novo para você. Se assim for, Ele tem poder para fazer isso, mas Ele só faz isso diante de uma postura de quebrantamento na presença dEle, de joelhos dobrados, de mãos erguidas, de um coração rasgado diante dEle em arrependimento, para que Ele possa habitar em nossas vidas e trazer transformação e trazer restauração. E esses milagres seguirão todas as pessoas que crerem. Nós podemos fazer muito mais do que o Senhor Jesus fez, e isso está escrito. Depende de nós nos colocarmos na posição de sermos esse canal de bênção para o bairro que a gente mora, para a cidade que a gente vive, para o condomínio que a gente habita hoje. Mas isso só pode ser alcançado através do arrependimento. Eu queria fazer alguns convites para vocês essa noite. Se você ainda não tinha ouvido falar sobre Jesus, ou se você já tinha ouvido falar sobre Jesus em algum momento, mas nunca tomou a decisão de se arrepender e de se lançar na presença dEle e de receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo Salvador, mas se você quiser fazer isso nesse momento, o Senhor está disponível. O Senhor está aqui nesse lugar. Se você quiser receber Jesus como Salvador nessa noite, levante a sua mão em nome de Jesus.